Você começou ali vendendo relógios, toda a história que a galera já conhece muito bem. Mas que traço você traz até hoje do empreendedor nos seus negócios? O traço do empreendedor está em qualquer coisa que eu faça na minha vida, em qualquer negócio que eu faça. O traço de empreendedor, ele não é uma técnica, ele é um modelo de vida que você acredita e passou a seguir. E aí a tua vida passa a ser essa, né? Essa é a sua vida, não é uma característica de um empreendedor necessariamente. Passa a ser a tua vida como um todo, não é? Eu quero dizer com a tua visão de ter uma vida independente, a sua visão de você ter uma vida livre, de você não depender do sistema, de você não depender do modelo da sociedade, de você querer ter uma vida com mais liberdade, de você dominar os seus ganhos e as suas receitas, de você querer construir projetos, de você querer formar e identificar pessoas e trazer pessoas junto com você para esses projetos. Ou seja, ela não é um traço isolado, ela não é uma habilidade como falar em público, como uma habilidade emocional. Não. Ela é um estilo de vida como um todo que você passa a viver e isso passa a fazer parte da sua vida inteira. Na tua casa, ou seja, você é assim, você passa a se tornar uma pessoa assim, e não necessariamente uma característica que se agrega à tua vida. Não, passa a ser esta a sua vida, e não alguma coisa que se agrega à sua vida, como se fosse um emprego, né? Olha, eu tenho a minha vida, mas aí eu tenho um trabalho, e aí isso se agrega à minha vida. Não, a característica empreendedora passa a ser a sua vida como um todo, e não um traço que se agrega à sua vida. Então, quando você tem isso como estilo de vida, inclusive fica mais leve, fica mais fácil de você fazer, porque é o que você escolheu para sua vida, e não um trabalho, ou um traço, ou uma característica que se agregou à tua vida, que é outra coisa. Não sei se eu consegui ser claro, porque é uma coisa... Sim, mas eu quero emendar com uma outra pergunta, então. Vamos lá. Para que você possa ser essa pessoa, ser esse empreendedor, depende do quê? Do contexto, da economia, de uma decisão? O que a pessoa precisa ter ou ser para que ela possa vivenciar isso? Eu penso que, Diego, que é um conjunto de fatores, mas na minha visão, ela não se torna isso como um todo da noite para o dia. É um processo acumulativo, mas na minha visão, ela começa com uma decisão pessoal de mudança de vida. Ela começa com alguém olhando a vida que tem e concluindo, eu não quero essa vida que eu tenho. Eu quero um outro estilo de vida, uma vida melhor, uma vida mais próspera. Ela olha a vida que tem e mira a vida que deseja e enxerga o que ela precisa realizar entre a vida que tem e a vida que deseja. Porque eu posso olhar a vida que eu tenho, mesmo sendo grato a tudo, porque eu acho que as pessoas têm que ser gratas a tudo, levantar a mão para o céu, igual tua mãe ensinou, não é? Tem que ser grato, tem que agradecer por tudo, mas uma coisa é ser grato, outra coisa é ser conformado, são duas coisas diferentes. Você pode ser grato e não conformado, grato por tudo e conformado jamais. Então você tem que olhar aquilo que tu tem, não se conformar com aquilo e mirar aquilo que você deseja. E aí você vai enxergar, para eu chegar desse ponto A para o ponto B, o que eu preciso mudar? O que eu preciso melhorar? O que eu preciso aprender? Aí sim, que habilidade eu preciso agregar para que eu consiga sair desse ponto A para esse ponto B? Que risco eu preciso assumir para sair desse ponto A para esse ponto B? O quão disposto a trabalhar para sair do ponto A para o ponto B eu estou? Que preço eu estou disposto a pagar para isso? Que tipo de chacota ou rejeição eu estou disposto a enfrentar por um tempo até atingir aquilo? Porque até atingir aquilo não vão faltar pessoas para fazer chacota, para duvidar de você, para dizer que você foi iludido, que você está sendo explorado, que você deveria arrumar um trabalho decente, porque invariavelmente você vai ter que realizar alguma coisa entre o ponto A e o ponto B que não é o padrão. Até porque se você fizer o padrão, o teu resultado vai ser o padrão, e o que tu deseja é fora do padrão. Se o que você deseja é fora do padrão, o que você tem que fazer para chegar até o que você deseja é fora do padrão. E invariavelmente vai passar por venda, porque venda é a única forma de gerar receita. Não existe outra forma de gerar receita. 100% de qualquer receita, de qualquer natureza gerada é através de uma venda. Ah, não, é ter um funcionário público. Não, ele vendeu o tempo dele em troca do salário. É venda, entendeu? Ou seja, e aí passando por venda, a gente sabe que venda é um negócio feio pela sociedade. Não, as pessoas torcem o nariz. Não, eu sou um cara muito qualificado para vender. Então você fica lá com um monte de advogado, um monte de engenheiro, um monte de médico que não vende, que ganha pouco, porque não vende. Quem não vende não tem cliente. Agora, o cara que vende, ele vai passar um tempo, um delta T,
entre o ponto A e o ponto B. Entre o ponto A e o ponto B, ele vai passar um ΔT. Esse ΔT pode ser 1 ano, 2 anos, 3 anos, não sei quanto tempo é. Vai depender da pessoa, da performance dela. Mas durante esse 1, 2, 3 anos, durante esse ΔT, seja ele qual for, esse cara vai ter que ele vai ter que sustentar a inconformidade do ponto A e a decisão dele pelo ponto B. Então ele vai ter que sustentar nesse tempo essa decisão dele, o que não é fácil. A maioria desiste, a maioria não aguenta. A maioria questiona o desejo. A maioria pensa, muitos deles pensam assim, não, sabe, quer saber? O que eu tenho aqui no A já não é tão ruim assim, já está tão bom, eu vou ficar pelo A mesmo. E as pessoas no meio do caminho desistem. Às vezes desistem antes de ficarem bons, porque ninguém fica bom da noite para o dia. Tudo que você começa, tu não é bom. Logo, não dá tanto resultado assim. Só que você vai precisar de um tempo para ficar bom. Você vai ter que ficar bom em oratória, você vai ter que ficar bom em liderança, você vai ter que ficar bom em venda, você vai ter que ficar bom nessas qualidades, nessas qualificações, nessas características que você precisa desenvolver para você atingir o ponto B. E aí muitos, antes de ficarem bons, desistem. E aí aqueles que perseveram ao longo do tempo, você vê, eu já tenho 30 anos de WhatsApp, não são 30 dias, são 30 anos, então eu estou há 30 anos falando a mesma coisa, eu estou há 30 anos repetindo a mesma forma, e eu estou há 30 anos vendo pessoas que desistem no meio do caminho. E algumas que chegam até o final. Então não tem muita surpresa, as coisas se repetem, e a gente percorre esse caminho. Então, na minha visão, o início do caminho empreendedor, ele começa com a inconformidade em alguém olhar no ponto A que está e não se conformar. E, infelizmente, Diego, o ser humano, a característica, infelizmente e por outro lado, felizmente, né? O ser humano tem uma capacidade de se adaptar às coisas. Foi por isso que ele sobreviveu à extinção como espécie. A espécie humana sobreviveu ao longo dos últimos milhares de anos, porque ele tem a capacidade de se adaptar. Isso é positivo. Mas, por outro lado, a capacidade que o nosso cérebro tem de se adaptar faz com que as pessoas se adaptem ao inaceitável. Faz com que elas também se adaptem à mediocridade. Faz também com que elas se adaptem a alguma coisa que seja muito abaixo daquilo que é o sonho dela, o desejo dela. Então, ela manipula o seu sonho, o seu desejo para adaptar à sua mediocridade. E essa capacidade de adaptação faz com que muitas pessoas não saiam nunca do ponto A. E aí, o sonho do ponto B vai ficando esquecido com o passar do tempo. É a famosa frase, a gente acostuma até com dor de dente, na verdade. Acostuma com tudo, até com dor de dente. Inclusive, isso é bom, como do ponto de vista antropológico, o ser humano sobreviveu à extinção por causa disso, mas, infelizmente, essa característica joga contra alguém mudar do ponto A para o ponto B. O que diferencia o empreendedor de palco? Porque hoje empreendedorismo é uma palavra até meio desgastada às vezes na internet. O que diferencia o cara que é um empreendedor de palco de um de verdade? O empreendedor de palco não é de verdade, ele é só um animador de auditório. Ele é só alguém que repete coisas legais, coisas bonitinhas que ouviu falar, não é? Ou que leu num livro, ou porque trabalhou com Flávio, entendeu? Então, o empreendedor de palco, ele entretém, ele é um produtor de conteúdo apenas. Ele não é empresário, não é alguém que realizou, não é alguém que tem autoridade. Mas hoje na internet tem espaço para todo mundo, né? Tem espaço para todo mundo. E o público, cada dia que passa, sabe diferenciar mais quem de fato tem background, quem de fato tem currículo, né? E quem repete frases prontas, né?